Luffy Aswede Ayaulela Mema, fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje, como infectologista espiritual, eu vou falar de um tema que tem avassalado e que tem sido aterrorizante na nossa sociedade mundial. O nosso tema que eu vou usar é zumbilismo. É uma expressão até criada por mim e hoje é conduzido por uma mensagem subliminar que eu entendo que é esse incentivo corporal sutil, objetivo, produzindo o efeito que é indutório e que a psicologia reversa, pois dentro dessa minha analogia eu percebo que essa semelhança de relação corresponde desta força introdutória de gerenciamento que está nessa mortificação intelectual da alma, do espírito, que vira um fantasma dessa ação maligna, estando bem vivenciada, bem viva, e algumas pessoas que são e estão controladas pelos poderes dominadores e dentro desse ato e efeito dos seus objetivos, esses malignizadores, pois todos estamos e permanecemos reféns em todas as áreas. Como é isso? Comunicação tecnológica hoje avançada, mas o homem permanece na decadência, conforme eu estou expressando. Os poderes público e político, as áreas científicas e industriais, laboratoriais, estudantil, leis parlamentares que conduzem essa desigualdade social e dentro dos interesses humanos e objetivos. Então, por isso que eu vou falar desse estado de estarem como zumbi e estando infectado corporalmente, mas sutilmente, dentro desse objetivo, desse efeito, que é essa psicologia reversa, que eu entendo da minha analogia, e percebo essa semelhança de relação correspondente dessa força introdutória que gerencia e está mortificando a intelectualidade, a alma e o espírito desses seres humanos que viram esse zumbi dessa ação maligna e que está sendo bem vivida, evidenciada, e algumas pessoas estão sendo controladas por esses poderes dominadores dentro desse ato e efeito dos seus objetivos. E essa malignidade dessa ação imperativa luciferiana, ela não começou agora, ela só tem a tendência crescer, predominar. Mas eu vou usar como base aqui, segundo capítulo de 3 Timóteo, que diz que, bem, porém, sabe isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto naturais, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, que o mal, ele é bom, ele só mostra a sua malignitude quando chega o seu objetivo final. Então nós vemos aí, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E aí a restrição destes se afastam. Temos que nos afastar, porque o número desses é o que introduzem dentro dessas áreas aí que eu falei, de comunicação tecnológica, os poderes públicos, políticos, científicos, industriais, laboratoriais,
essas leis parlamentares dessa desigualdade, desse sistema do Supremo, dessa política, essa corruptividade toda, que vão levando, carregado, todo o povo cativo, né, para várias concupiscências que são hoje a indução partidária nessa comunicação hoje no nosso país, e aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, porque está obscuro. Tudo tem uma malignidade por detrás. E não poderão ir avante, porque todos serão manifestos no seu desvario, como também anteriormente Adão tentou se esconder de Deus. E a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus, ela não deixa ninguém encoberto. Ainda que o gato esconde a sua fezes, mas o cheiro daquilo que foi estornado, ele tem a consequência. E também todos que piamente querem viver em Cristo têm que proceder nessa posição, mas vão ter perseguição. Mas homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mas a gente deve permanecer naquilo que aprendemos e fomos inteiramente ensinados, sabendo o que tendo aprendido. Que o homem natural discerne as coisas da malignidade, não as coisas espirituais. O homem espiritual discerne tudo, de ninguém é discernido. E é por isso que, para que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Como é isso? A seriedade positiva. O capítulo 4, ainda de 2 Timóteo, diz aqui Paulo dizendo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, no seu reino. Porque pregareis a palavra em tempo e fora de tempo, corrigindo, exortando, orientando com toda a longanimidade dessa doutrina bíblica. Porque virá tempo em que não sobrevirão a sã doutrina, e dentro também da área corruptiva espiritual, vão distorcer, mas tendo a comichão no ouvido, ou seja, os interesses emotivos, indotórios, psicológicos, que algumas instituições agremiativas, denominativas fazem, também terror psicológico, e aprisiona. Aí diz que amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e vai dizer que desviarão o ouvido da verdade, ou seja, a consciência, né? Voltando às historinhas, às fábulas, crendo nas induções manipuladoras. Mas aí diz mais que nós temos que ser sábios em tudo. E ainda que sofrendo as aflições, temos que fazer boa obra, como foi a ordenança de ir pregar o evangelho, que é o cumprimento do nosso ministério. Mas ainda para dar uma continuidade aqui, e no capítulo 1 de Romanos, versículo 2, diz que, do versículo 18, diz que do céu manifesta a ira de Deus, sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porque Deus, porquanto Deus conhece, e de Deus se pode conhecer
e nele é manifestada toda a atuação pela sua onisciência, onipresença, onipotência. Porque as coisas invisíveis desde a criação, tanto do seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcruzáveis. Não tem como o homem, com a sua ciência, querer distorcer, querer desfazer. Aí diz que, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam a Deus, nem deram graça antes, em seu discurso desvaneceram, os seus corações incessados se obscureceu. Essa corruptividade, essa malignidade que eu estou deixando bem claro, esse zumbilismo. Dizendo-se sábio, tornando-se louco. E aí mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpede e répteis. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrar seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente sempre será. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza, semelhante também os varões, que deixando o uso natural da mulher, inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo a torpeza, recebendo em si a recompensa do que lhes convinha dos seus erros. São as enfermidades, não só psicológica, mas física, que destrói esse corpo, que é o templo, que tem que ser o templo do Espírito de Deus. Mas todos teremos que comparecer, né? Como eles não se portaram em ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores e detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, ou seja, não tem palavra, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais eles conhecem a justiça de Deus, mas são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também os que consentem. Por isso que eu estou falando desse tema, o zumbilismo, que conduz por mensagem subliminar, que é esse incentivo corporal sutil e objetivo, procedendo dentro desse efeito indutório, dentro dessa psicologia reversa. Então, essa relação é desprezar todos os objetivos úteis, os objetivos que são regra, ética, prática, condutas positivas. Então, fica aí nessa indução. Aí diz aqui o capítulo 2, ou desprezará a tua riqueza da sua benignidade, a paciência da longanimidade, e ignorar de Deus, para que Ele sempre tentou nos levar ao arrependimento, para ter uma conduta positiva, do que eu estou falando, mas diz que segundo a dureza do coração, o que acontece? É impenitente e entesouram para si o dia da ira, a manifestação do juízo de Deus. Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. E isso será a recompensa de cada um, segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que têm com perseverança em fazer a vontade procuram. Glória e honra e incorrupção, mas a
indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes, né, à verdade, e obedientes, se deixam se dominar pela iniquidade. Tribulação e angústia sobre todas as almas do homem, que faz parte o mal, que é a recompensa do que se planta. Aí não tem acepcionalidade entre judeus e grego, como também nos dias odiernos. Mas a glória, porém, é honrar a paz, a qual qualquer que faz o bem, primeiramente, os que foram predestinados para anunciar a verdade e viveram dentro da prostituição espiritual, aqueles que intelectual se achavam sábios, como os gregos, mas perverteram religiosamente o ensino e distorcem. Porque para com Deus não há acepção de pessoa, mas todos os que sem lei que pecarem, sem lei também perecerão. Todos que sob a lei pecarem serão julgados também. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei será justificado. Porque tudo quanto os gentios que não têm lei fazem naturalmente coisas que são da lei, não tendo lei para si mesmo, são a lei. Eu sempre falo de axiologia, argumentologia, conceitologia, que é o ideologismo filosófico que o ser humano tem dessa ação imperativa luciferiana, distorcendo os princípios moral, social, ético. Bom, aí diz que os quais todos mostram a obra da lei, que está escrita na sua mente, né? Testificando juntamente essa consciência, que é o agente policiador de Deus, que são os pensamentos, e vai acusar ou defender dentro das atitudes nossas cometidas. Mas fica aqui bem exortativo que no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o Evangelho, que o Evangelho é boas novas de salvação, é a conduta exemplar, não é essa infecção espiritual, conforme eu falei, que é avassaladora, é aterrorizante nessa sociedade corruptiva, que eu exemplifiquei aqui como zumbilismo, que hoje é conduzido por mensagens subliminar, tá? E que é esse incentivo corporal, sutil, objetivo, que produz o efeito, que é indutório, que é essa psicologia reversa, para chegar ao objetivo que eles querem. E dentro dessa minha analogia, conforme eu como infectologista espiritual observei essa relação correspondente desta força indutória que traz a mortificação intelectual, tanto da alma como do espírito, aí viram-se esse fantasma dessa ação, dessa malignitude, estando bem vivenciada, bem viva dentro desse corpo físico, mas estando mortos, intelectuais, dentro da sabedoria de conhecimento, porque são controladas por esses poderes dominadores, conforme eu falei, que é o ato e efeitos dos objetivos malignizadores, e estamos e permanecemos refém de todo o sistema, que é o gerenciamento mundial, que a palavra de Deus diz: no mundo jaz o maligno. Então, somos reféns em toda a área de telecomunicação tecnológica hoje avançada. Eu poderia adentrar, eu já nos anos 80 falava do barcode, código de barra, hoje nós usamos.
Querendo ou não, hoje usamos os chips indiretamente nos telefones celulares, no cartão de crédito, mas já está aí a preparação virtual dos poderes público e político dentro dessa área científica, industrializada, que é os seus interesses laboratoriais, que é estudantil e ensinam, induzem, como essas leis parlamentares de desigualdade social, que é dentro desses interesses objetivos humanos, que é essa ação imperativa luciferiana. Mas que fica essa mensagem despertatória para que tu entenda, não viva nessa mortificação intelectual, mas Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância, para que tu tenha um despertamento intelectual, espiritual, para não se tornar refém, mas os que confiam no Senhor terão a sua recompensa naquele grandioso dia, ainda que muitos são incrédulos, escarnecedores, mas a fé não é de todos, e nós somos privilegiados, porque fomos alcançados. Mas eu afirmo que fiel é Deus, aleluia, amém. Ficam todos na paz.